O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, creio eu que já está superado para você, que estamos já em pleno século 21, e com essa parafernália dos meios de comunicação, você tem um acesso mais fácil. Essa questão da parentela de nosso Senhor Jesus Cristo, onde alguns irmãos nossos dizem que Maria teve outros filhos. Maria, a mãe de Deus, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Isto nós já precisamos já saber e não ficarmos questionando, porque nós sabemos que na época de nosso Senhor Jesus Cristo, o aramaico era uma língua que tinha poucas palavras, dizendo hoje seria uma língua pobre. Nossa língua também não é tão rica assim, tanto é que para tratarmos de primos, nós tratamos dizendo que uns são primos irmãos de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, porque também não denominamos de outras formas. Aqui são os primos de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que fala que é da família, porque a família, na época de Jesus, como hoje, ela considera todos esses, os primos, também como pertencentes à família. Já são os vínculos sanguíneos que existem nesses irmãos, que já são ali os primos, e aqui no caso, esses primos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que não é os irmãos de nosso Senhor. Só para falar algo, porque eu creio que vocês já devem ter superado tudo isto. E agora nós vamos observar o Evangelho, que Jesus Cristo, ele chega na sua terra,
onde ele cresceu, em Nazaré. E ali chegando aqueles que o conhecem, os membros da sua família, como seus amigos, eles começam a fazer uma crítica, não querendo o aceitar. Eles já tinham ouvido falar da fama dele, mas não queriam aceitar. É interessante que, como o padre disse, eles viveram e conviveram juntos. Então eles sabiam muito bem qual era a origem de nosso Senhor. Eles sabiam que Jesus Cristo, ele frequentava todos os sábados a sinagoga. Eles sabiam que todos o seu conhecimento vinha ali da família de Maria, da sua família, que é Maria e José. Essa família simples e humilde. E eles sabiam também que Jesus Cristo tinha um ofício de carpinteiro, assim como o seu pai adotivo o ensinou. Mas Jesus Cristo, quando volta, porque ele conviveu em Nazaré, conforme a tradição da igreja, por 30 anos, depois ele sai para a missão de anunciar o reino de Deus, e ele, nesse retorno, dá-se a impressão que aquelas pessoas entram num estado de amnésia, não lembram mais desse menino, desse jovem, agora adulto, que cresceu no meio deles. Nós vamos observar que os ciúmes e a inveja é muito grande. Eles ficam enciumados. E ali nesses ciúmes, eles começam a questionar, até debochando: este não é o filho do carpinteiro José, de Maria? E nós vamos observar que Jesus não realizou nenhum milagre, porque eles não estavam com o coração agraciado. Eles não conseguiam enxergar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo por causa dos ciúmes e da inveja. Estavam possuídos pelo pecado. E Jesus não fez milagres. Tudo para dizer para você, meu querido irmão, que quando você está possuído pelo pecado e não resolve esta situação, Deus não faz milagres na sua vida, porque você não consegue enxergar. Vamos dar um exemplo bem concreto. Quando a pessoa tem um certo receio com o padre, com o humor do padre, ou com o jeito do padre, ela não consegue ver a graça de Deus. Da mesma forma, se ela tem alguma coisa com relação a algum irmão da comunidade cristã ou da família, não consegue ver a graça de Deus, porque o seu coração e o seu pensamento está fixo em outra coisa. Nós vamos encontrar algumas pessoas na comunidade que têm uma dificuldade de aceitar o sacerdote, tem a dificuldade de aceitar que ele é aquele que administra os bens eternos.
Deus, na sua infinita misericórdia, Ele, usando da pessoa do sacerdote, Ele faz maravilhas acontecer na vida do povo. Nós vamos encontrar algumas pessoas que têm a dificuldade de querer aceitar que o sacerdote é um homem diferenciado na sociedade, entre tantos outros homens. Ele tem os seus pecados, ele tem a sua fraqueza, porque ele é humano tanto quanto vocês. Humano tanto quanto nosso Senhor Jesus Cristo foi humano. Só que Jesus é Deus, e o sacerdote é aquele homem que Ele escolheu e que Deus faz maravilhas por intermédio. Então Ele é a diferença na comunidade. E aí nós vamos encontrar pessoas que têm essa dificuldade e acabam não conseguindo ver as maravilhas do Senhor. Tudo porque talvez conhece a família do padre, ou talvez porque conhece a família do médico, ou do professor, ou do advogado, e vê que é uma família simples e humilde, e porque ele se despontou, o outro não aceita. Porque ele é um pouco melhor nas suas atitudes, o outro, olhando para si e vê que ele não é tão melhor, acaba enchendo o seu coração de ciúmes e de inveja. Isso acontece muito, meu querido irmão, talvez com você ou com alguém que você conhece. Quando o outro observa que o outro é melhor do que ele, e aí ele enche de ira, ele não aceita, ele faz críticas pesadíssimas e muitas vezes até calúnias. Nós ouvimos que Jesus, ele não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. O que sobrou para ele, ou o que sobra para nós, quando não somos estimados desta forma, pela família, pelos parentes e pela sua própria pátria? Somente a família da fé. Jesus viu que a família da fé, a família, aqueles discípulos, aquele que acompanha, que é a sua família. Tanto é que ele diz: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe, estes pertencem à minha família. Então, meus queridos irmãos e irmãs, talvez você esteja, por causa da sua fé, passando por dificuldades, e aí o Senhor vem dizer que a tua família é a família da fé, porque nem sempre somos compreendidos na nossa própria família, nem sempre somos aceitos da nossa própria família, nem sempre somos bem-vindos no trabalho, ou bem-vindos juntamente com os amigos, por causa da minha fé e da minha postura e do meu jeito de ser. Aí o outro não me aceita porque eu sou uma luz, e que acaba ofuscando o olhar do outro. É assim que acontece conosco. Nós somos cristãos, nós somos ungidos por Deus, e nós sofremos provações constantemente. Então, constantemente nós somos bombardeados, e muitas vezes o que dói é dentro da própria família. Foi isso que Jesus sentiu neste momento.
Por isso que ele não realizou milagre nenhum. Não tinha como, porque aquelas pessoas não o aceitaram. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós sejamos pessoas corajosas, dispostas no anúncio do Evangelho e no testemunho da vida cristã. E assim, meus queridos irmãos, nós vamos sempre incomodar o outro, porque o outro não quer aceitar aquele que é melhor, aquele que é santo, aquele que vive o Evangelho. E talvez você vive essa situação em casa com algum membro da sua família, da sua parentela. Vamos ter algumas pátrias, algumas nações, onde os cristãos também são rejeitados. E Jesus vem dizer: mas existe a família da fé. Você tem esta família que te acolhe, que é tão grande, que te acolhe, que te ama e que cuida de você. Então nós somos chamados a sempre a olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. É para Ele que deve estar voltado sempre o nosso olhar, porque se você desviar o seu olhar da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não vai ter milagres na sua vida. É preciso ter o foco na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, seja em qualquer situação da vida em que você se encontrar. Nunca pode perder a referência que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo na nossa vida. Nós somos chamados a amar sempre o outro. Não que Jesus Cristo depois não voltou lá na sua terra, Ele voltou, mas para dizer que nós somos sempre chamados a amar, porque é assim que o Senhor quer que nós sejamos, pessoas amorosas, calorosas, disponíveis e solidárias, mesmo para com o nosso inimigo. Porque o próprio Senhor nos diz: se alguém te der um tapa na face, ofereça a outra face. Porque nós não estamos neste mundo para causar violência. Nós somos os homens e as mulheres da paz, homens e mulheres pacíficos, homens e mulheres que têm a unção de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, e que a sua vida é orientada e conduzida pelo Salvador da humanidade, que é o Filho da Virgem Maria, a quem São Brás permitiu. São Brás é bispo da igreja, mas também ele foi martirizado por amor a Jesus. Ele não amava o pecado, porque ele sabia que o pecado nos afasta de Deus. Ele amava Jesus Cristo, e quando nós amamos Jesus Cristo, nós somos iluminados, e aí Deus fica encantado conosco, que somos os seus filhos e filhas, e aí Ele nos cumula de bênção, Ele nos cumula de graças, Ele nos cumula de maravilhas na nossa vida. E que hoje Ele possa realizar maravilhas na tua vida por intermédio de São Brás.